Olá pessoal, eu sou o Cláudio, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu gostaria de compartilhar uma informação que pode ser útil para pessoas que, assim como eu, usem a impressão 3D de forma profissional. Eu desenvolvo protótipos para empresas locais e eventualmente faço maquetes a pedido. Eu estou com um projeto bem interessante em mãos, que é uma maquete em escala 1:5 de um equipamento de ressonância magnética. Para quem já viu, é um aparelho enorme, né? Sabe o tamanho desse aparelho, ele tem mais de 3 metros de altura. Então a maquete mesmo em escala 1:5 vai ser grande. Só o corpo principal do aparelho vai ser composto de 18 peças mais ou menos desse tamanho aqui. Bem grande mesmo, essas peças vão ser unidas posteriormente e tem um trabalho de acabamento. E essa peça, por exemplo, essa que eu mostrei aqui, ela levou quase 11 horas de impressão 3D. Então, para quem já mexeu um pouquinho com impressão 3D, já sabe o estrago que uma oscilação de energia faz numa impressão 3D. A máquina desliga, se perde e ela não é capaz de retomar o trabalho de onde parou quando a energia volta. Geralmente a peça está perdida. A máquina não consegue continuar do ponto onde ela parou. Então, eu precisava de uma maneira, eu vou ter que usar as duas impressoras 3D que eu tenho, provavelmente deixar trabalhando dia e noite durante algumas semanas. Então eu não posso me arriscar a ter uma interrupção de energia depois de 11 horas numa impressão que vai durar 11 horas e meia. Eu preciso de um backup de energia. Como as máquinas trabalham em 12 volts, a coisa mais óbvia a fazer é usar uma bateria automotiva. Que facilmente uma bateria dessa me abastece as duas impressoras por 3 horas. Então eu estou bem sossegado quanto a isso. O problema fica sendo ligar a impressora com bateria e fonte. A primeira coisa que a gente pensa é: vou interligar todo mundo aqui e está tudo certo. Não, não posso. A maneira pelas quais as fontes são construídas, ainda mais essas fontes chaveadas, como ela precisa medir a tensão de saída e retornar para o circuito, ela não tem nenhuma proteção contra a corrente entrando no circuito. Ela só está prevista para que a corrente saia do circuito. Então, se a minha fonte desligasse, por exemplo, vamos supor que eu desliguei a fonte aqui, ou caiu energia, alguma coisa, a corrente da bateria vai voltar aqui e vai destruir a minha fonte. Isso não pode acontecer. Da mesma forma, se a minha fonte estiver funcionando e a bateria estiver com a tensão um pouco abaixo da fonte, a corrente vai passar para cá. Como a resistência interna da bateria é muito baixa, a corrente vai ser muito intensa, poderia até danificar a minha fonte, ou eventualmente danificar a bateria. Então essa ligação aqui não é possível de usar. Essa ligação não vai ser possível. O que eu posso fazer? Eu posso interligar essas duas fontes de energia usando o que a gente chama de diodos de bloqueio. O diodo é um componente eletrônico que só conduz corrente no sentido em que a setinha dele aponta. Então esse diodo conduz corrente daqui para cá, ou seja, da fonte para a impressora 3D. Se a corrente tentasse ir para a bateria, ela não consegue, porque esse diodo não conduz para lá, ele conduz para cá. Da mesma forma, a corrente da bateria consegue atingir a impressora, mas não consegue atingir a fonte. Daqui a pouquinho eu explico esses dois números. Como eu preciso de 2 diodos, uma ótima opção para usar são os diodos Schottky duplos. Eu estou usando o STPS 3045, composto de 2 diodos, cátodo comum. Cada um desses diodos aqui aguenta 15 amperes em regime de trabalho contínuo, 20 a 25 intermitente. O interessante desses diodos é que eles podem ser obtidos de graça. Essa pecinha aqui. Esse diodo pode ser obtido de graça em fontes ATX de computador, fontes de alta potência. E por que de graça? Porque ele pode ser retirado de fontes que estão no lixo. As fontes se estragam, mas normalmente esses diodos não são afetados pelo problema. A fonte estraga por outros motivos. O diodo normalmente está intacto. Então uma fonte de alta potência nos fornece 3 diodos desse. Já dá para brincar. Então o que eu fiz? Eu abri as fontes das minhas impressoras, por minha conta e risco. Eu tenho mais de 30 anos de experiência de eletrônica. Por isso também eu digo que não é uma modificação trivial, não é para qualquer pessoa se meter a fazer, eu não vou nem explicar os detalhes, para evitar que alguém possa tentar fazer e se machucar ou causar um prejuízo material. O que eu vou dizer é o seguinte: dentro da fonte eu coloquei um diodo, e aí aqui nos terminais dela
ela tem 3 terminais positivos, 3 negativos. Internamente eu desconectei os 3 terminais positivos do circuito. E aí o primeiro terminal, esse fio aqui que está ligado no primeiro terminal, é o fio de alimentação da impressora, que alimenta o circuito da impressora. O segundo terminal é o fio de entrada da energia da bateria. E o terceiro está desconectado. Da mesma forma, nessa outra impressora aqui. O foco na câmera está meio esquisito. Então, esse primeiro terminal, alimentação da impressora. Segundo terminal, entrada da bateria. Terceiro, desconectado. Aqui está a explicação dos números. Esse é o terminal número 1, que é a saída de energia combinada de fonte e bateria para a impressora 3D. Terminal número 2 é a entrada de energia que vem da bateria. Esta ligação aqui está feita internamente, não é visível para a gente, não tem acesso para fora. Então agora eu vou fazer uma demonstraçãozinha de como funciona. Eu vou ligar a primeira impressora. Acender o LED. A impressora ligou. Vamos ligar a segunda impressora. Acender o LED da fonte. A impressora ligou. Para efeito de demonstração agora, ao invés da bateria, eu vou usar essa fonte de laboratório, que está ligada já às impressoras. Ligada aqui. Só para efeito de demonstração. Essa fonte de bancada, ela tem um indicador de corrente, então a gente vai poder saber quando as impressoras estão consumindo corrente dela ou não. Então aqui, eu tenho uma tensão semelhante à da bateria. E o consumo aqui é zero, porque as impressoras não estão usando corrente desta fonte, que seria a minha bateria. A partir do momento que eu desligar a impressora, eu vou ter consumo de corrente. Desliguei. A impressora passou a consumir corrente da minha bateria. Está aqui, ó. O LED está apagando já. Apagou. Só que a impressora está funcionando. Da mesma forma, eu vou desligar a segunda impressora. A corrente aqui vai aumentar. Aumentou. Segunda impressora funcionando. Quer dizer, ambas as impressoras estão ligadas, funcionando. Ambas funcionando alimentadas pelo que seria a minha bateria. Se eu desligar aqui, as duas impressoras vão desligar, que seria eu desconectar a bateria. Tá? Então, desliguei. As duas impressoras estão desligadas. Elas estavam sendo alimentadas pelo que seria a minha bateria. Essa é a demonstração do processo que pretendo que me economize algumas dores de cabeça. Eu queria aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre a marca dessas impressoras. Essas impressoras são fabricadas no Brasil por uma empresa chamada SET 3D. Antes de comprar a minha primeira impressora, eu pesquisei mais ou menos durante um ano. Eu olhei todas as opções de impressoras nacionais, mandei e-mail para todos os fabricantes que eu encontrei. Muitos não me responderam, inclusive. A SET foi a única que respondeu todas as minhas perguntas, desde antes de eu comprar a máquina. Tem um pós-venda excelente e um suporte técnico muito bom. O custo-benefício de todas as impressoras nacionais que eu comparei na época foi o da SET, melhor custo-benefício disparado. Ela não tem maquiagem, mas ela faz o que ela se propõe a fazer, imprimir em 3D. A máquina é parruda, rígida, não tive problema nenhum. Aqui dá para ver a logomarca deles. Essa impressora aqui está comigo há uns 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio já. Eu comprei na forma de kit, montei. O manual explica direitinho como montar, tudo certinho, todas as configurações. Essa aqui eu comprei faz uns 7 meses mais ou menos, já veio montada, é uma versão um pouquinho mais avançada. Ambas são do modelo AIP. Então, eu recomendo enfaticamente a compra da marca SET. Existem outras marcas que eu não tenho experiência pessoal. Essa aqui eu posso dizer que a minha experiência de usuário com ela é muito boa. Eu espero que essa informação seja útil. Se alguém quiser mais informações sobre o processo de conversão em si, eu estou à disposição no que eu puder ajudar. Basta fazer contato comigo. Mas eu diria, precisa de experiência. E é uma operação que pode trazer alguns riscos. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e
Espero que a informação tenha sido útil.